E aí, pessoal, Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Um episódio aqui falando sobre carreira, novamente aqui, tivemos um recente aí que trata sobre isso, né? Hoje nós vamos conversar aqui com a Cássia. A Cássia, ela é Data Scientist aqui na Irlanda e nós vamos entender um pouquinho como é que é a carreira dela e vocês vão poder se inspirar aí para entender mais sobre a vida da Cássia aqui na Irlanda, né? Isso aí, boa, Cássia. Dá um tchau pro Boa pessoal. tarde, boa tarde. Obrigada pelo convite, primeiramente. Não, muito bem. Seja muito bem-vindo aqui ao episódio. É um prazer poder falar de carreira aqui no episódio. Muita gente vem, né, para Irlanda com essa ideia de trabalhar e às vezes tem os trabalhos operacionais, né, que é os vulgos subempregos, que a galera mete a cara. Mas se tiver foco, né, e disciplina para também ficar em paralelo, olhando ali, né, a carreira, olhando o LinkedIn, olhando essa formação no Brasil, você consegue migrar, porque é possível, né? Muitas pessoas fazem. E você também fez, né, dessa forma. Então vamos entender um pouquinho. A primeira pergunta que eu faço para quem está assistindo, para poder entender e se inspirar na sua história, é como é que surgiu a Irlanda, assim, na sua cabeça, assim? Ah, da onde veio essa ideia da Irlanda? Você tinha o sonho do intercâmbio, você já tinha feito um intercâmbio antes? Conta, dá uma contextualização só para a gente entender, assim, de onde você veio e por que que você está aqui. Tá, eu decidi vir para Irlanda primeiro porque eu já tinha patinado várias vezes no inglês, né? E eu já tinha ido para o Canadá, feito um intercâmbio de um mês, e aí eu percebi que não ia ser suficiente um mês para aprender inglês. Então eu decidi vir para Irlanda. Dizer que era um sonho, sinceramente, da onde eu vim, até sonhar vir para Irlanda é algo difícil, né? Porque eu vim do extremo sul de São Paulo, um lugar chamado Parelheiros, onde fazer faculdade era difícil. Imagine você sonhar e vir É para a uma cidade Irlanda. muito pequena? Na verdade, ele é na cidade de São Paulo, só que ele é no extremo sul de São Ah, Paulo. entendi. E o pessoal até brinca, né, que fala que lá tem índios, tudo tal, porque É, realmente é muito extremo. isolado, né? É. Isso. Então, dizer que era um sonho, era até difícil ter esse tipo de sonho de onde eu vim, É. né? E então, conforme eu fui estudando, fui adquirindo conhecimento, chegou um momento da minha carreira que eu vi que eu precisava de inglês. E mesmo tendo feito um intercâmbio de um mês, eu vi que não era suficiente e aquilo estava me angustiando. Eu falei, poxa, tantas pessoas conseguem, por que que eu não consigo? O que que tem de errado comigo, né? E então eu decidi procurar um intercâmbio e vim para Um Irlanda. pouco mais longo, assim, né? Mas Isso. e como é que surgiu a ideia da Irlanda, assim? Você leu em algum lugar que a Irlanda era legal? O que que ativou, assim? Porque tem, pra mim, por exemplo, foi a ideia de que eu podia trabalhar, porque eu precisava me automanter aqui, entendeu? Eu sou de família humilde no Brasil. Então, essa também foi um gatilho que falou assim, cara, é isso, eu preciso desse lugar por causa disso. Lá eu vou aprender inglês, vou conseguir trabalhar e me manter. Ou teve um outro start, assim. Na verdade, quando eu decidi vir para a Irlanda, foi muito em função de pessoas que estavam próximas de mim, que trabalhavam comigo, que já tinham vindo para a Irlanda e deram justamente esses insights de que você pode trabalhar lá, a documentação é mais fácil. Por exemplo, eu tinha cotado para ir para a Austrália, mas a Austrália era extremamente caro e realmente eu também vim de uma família simples em que, para mim, eu não conseguiria bancar ir para a Austrália. Então eu decidi vir para Irlanda, para Cork especificamente, porque eu morava na cidade, no centro de São Paulo. Então eu pegava 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, e eu estava Você extremamente cansada. estupefada, não queria esse rolê de ficar 2 horas no. Apesar Exatamente. de Dublin, talvez você não ficar esse tempo todo, mas já vamos numa menorzinha pra garantir que não tem perrengue. Eu sei que você vai chegar nesse ponto, mas hoje eu gasto 10 minutos para ir trabalhar andando. Hein? Então, Não tem nem que ver. exato. Então, e uma das coisas que eu decidi vir para Cork foi justamente por isso, pela qualidade de vida, por poder fazer tudo andando. Então, a Irlanda para mim foi uma decisão muito, assim, de pessoas próximas de mim que me ajudaram. E porque também era a facilidade de poder aprender. O inglês. De aprender o inglês em si. Eu já aprender o inglês e ter contato com mais nativos, né? Eu acho que Sim, essa é a questão. sim, sim. Não, muito bem. E você veio como intercambista de General English mesmo, de inglês. Isso, eu vim como.
estudante de inglês. Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei 3 dias antes do Covid. Nossa, o danado da pandemia. Isso, e é muito engraçado que quando a gente vai se planejar para ir para o intercâmbio, a gente tem aquele receio de que tudo pode dar errado. Eu sempre digo que deu tudo errado no meu intercâmbio. Deu tudo Tudo errado. errado. A vida é feita meio que às vezes para dar errado. E a gente vai se ajustando ao meio do caminho, né? Como um Exato. projeto, por exemplo. Exato. E eu brinco com meus amigos assim, eu tinha medo de dar tudo errado e deu tudo errado. No sentido de que, óbvio, né? Naquele momento, quando eu cheguei, eu fiquei 3 meses sem aula. Então, eu contratei um professor do Brasil e comecei a ter aula com ele na Irlanda de inglês durante 3 meses. Que paradoxo, né? Que negócio bizarro, né? Até quem tava fazendo aulas, que eu tinha algumas escolas na época que ainda tinham essa coisa da aula online, né? Era uma coisa assim, cara, eu vim pra viver a experiência do intercâmbio e tô tendo aula online com mais 15, com mais 14 brasileiros, né? Que o limite da sala era 15, né? E você não tava tendo nem aula aqui, você tava tendo aula no Brasil No ainda. Brasil. Aí, depois de 3 meses, eu comecei a ter aula online aqui. Eu quero até agradecer aqui ao meu professor, João. Muito obrigada por toda a ajuda que você me deu. Assim, ele ficou comigo um ano e meio. Mesmo depois tendo aula aqui de inglês, eu continuei tendo aula com ele. Porque eu sou de exatas, né? Então eu tenho muita dificuldade com gramática. Então ele me ajudava a associar o inglês a gramática do inglês com a gramática do português. Então ele Então foi, foi uma pessoa importante pra você. foi sim. Não, e é legal de contar assim, gente. Que muita gente até vem aqui no episódio ou tá aí nas redes sociais e fala assim, ah lá, deu sorte. Aí você vê, gente, a pessoa chega na Irlanda, vê que vai ficar sem aula, mas porque ela já tá aqui e ela quer fazer acontecer, porque hoje já aconteceu, ela é uma data scientist aqui na Irlanda já trabalhando, ela contratou um professor do Brasil para fazer aulas e foi o professor que deu o maior apoio para ela, né? Então, assim, foi sorte. Ou, entendeu? Então, assim, fica aquela crítica, né, pra galera deu sorte. Ela não deu sorte, cara. Ela foi perspicaz. Olhou assim, cara, eu preciso aprender inglês, eu vim pra fazer isso. Se você podia entrar nesse, provavelmente você entrou na escola 3 meses depois, num nível. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. E a Quando eu entrei. curva é muito mais rápida. Exatamente, a curva foi muito mais rápida. Mas eu também sinto que quem estava aqui no período do Covid acabou tendo uma dificuldade maior de aprender o inglês do que, por exemplo, quem chega agora. Porque você tem mais contato com pessoas, você pode sair. Então, isso também foi um desafio, né? E aí, quando eu fui para o mestrado, eu vi que realmente eu aprendi inglês, mas eu ainda tinha defasagens. Sempre teremos. Sempre teremos. Aquela pessoa que vem do Brasil com, tá lá, com 20 e poucos anos, que fala que tá fluente, 100% fluente, é mentira. Não tem essa. Você vai sempre estar aprendendo uma palavra nova, uma palavra mais específica, mais aprofundada naquele vocabulário. A gente sempre, em português tem palavra que às vezes alguém fala que a gente não sabe. Então, Exatamente. assim, é muito comum. Mas você tocou num ponto legal, que é o ponto do mestrado, né? Então, se você ficou os 2 anos de intercâmbio, né, do General English, e aí você teria que voltar para o Brasil. Vou voltar? Não. Vou dar sorte e vou fazer acontecer o meu mestrado, que nem é sorte, né? E aí você começou um mestrado. E como é que foi esse processo de você sair do General English? Você chegou a cursar os 2 anos de General Sim, English? sim, eu cursei, eu ia falar inglês. É. Eu cursei Não, 2 anos de General English, sim. cursou inglês mesmo. Tá tranquilo. É que a gente fica misturando, né? Em português e inglês o Às tempo vezes eu tô todo. escrevendo, eu escrevo em português, inglês, enfim. E quando eu falo com a minha mãe, não sei o que, eu começo a falar inglês com ela. Meu filho, você tá falando inglês. Mas tudo bem. Acaba Faz parte. acontecendo. Na verdade, o mestrado, antes de vir, eu já tinha pesquisado a M2 e já tinha visto que era o curso que eu queria. Então, quando eu vim fazer inglês, eu também já sabia que, além do inglês, eu queria fazer o mestrado. Então, Olha eu já só, você comecei. já veio preparada pro rolê. Já veio com tudo na bagagem. Era só atirar, só aplicar. Tanto que eu sempre falava no curso de inglês que o meu objetivo era fazer um mestrado em Data Science. E aí eu fui para o mestrado. Esse processo foi difícil porque, de novo,
eu vi que eu tinha gaps ainda no inglês, então eu tive que fazer o teste, né, de De proficiência proficiência da língua para conseguir entrar na MTO. algumas vezes, e aí eu ficava nervosa e não ia, Não ia. e aí eu tentava de novo e até que deu certo, né? E aí a gente foi com a cara e a coragem, É, tá fi- com medo, vai com medo mesmo. e aí eu estudei com 30 pessoas, acho que 26 delas eram indianas. Nossa, aquele sotaque que é complexo. Mas hoje em dia você deve se dar bem com sotaque indiano. Não, hoje em dia, Sim. hoje em dia eu faço reunião com eles, então para É, mim é ok, assim, né? ok. Mas até uma pergunta que eu gosto de fazer para quem tá assistindo entender assim, como é que é ter aula? Porque quando você sai do General English, né, que a pessoa para explicar gramática ou para explicar aquela sentença em inglês, vai para uma faculdade onde o professor só dá a linha e vai embora e você tem que entender, você fica um pouco perdido, né? E como é que foi essa fase sua, assim? A galera ficava todo mundo meio perdido, todo mundo tava no mesmo barco, uns entendia mais e ajudava. Como é que é a sua percepção? Eu percebi que eu era o patinho feio da sala, né? Então, praticamente todo mundo tinha o inglês fluente na minha sala. Tinha um Irish, 20, sei lá, 25, 26 indianos, um turco e uma mexicana, e um brasileiro também que estudava comigo. E mesmo o brasileiro, ele tinha um nível melhor do que o meu. Então, eu me sentia o patinho feio. Então, quando eu tinha que fazer perguntas, todo mundo me olhava assim, e Tipo, o eu que que ela ficava. tá O perguntando? que que ela tá perguntando, mas eu não deixava de perguntar, porque Aí, ó, eu não deixava minha de admiração perguntar. e respeito total. Realmente era muito challenge, porque o, além do desafio do inglês, tem o desafio do accent, que é muito Muito difícil difícil. aqui de Cork, né? E tem a questão do inglês técnico, né? Porque eu tava aprendendo uma coisa totalmente técnica. Então você imagina. É, e o seu inglês era o inglês do General English, o inglês do dia a dia, né? E tem o inglês técnico também, que eu tive que também, eu mesmo, quando eu tive que vir pra cá, e quando eu comecei a entrar nesse LinkedIn, entrar no mundo do mercado aqui, por mais que eu seja da área de TI, já conhecia alguns termos, eu precisei dar uma estudada, começar a ler artigo pra entender termos mais técnicos daqui, assim, sabe? Palavras de expressões que nem tem em português. A gente tem que fazer um trabalhinho de casa, assim. Exatamente. Então, nessa época, eu fiquei um ano dormindo até 3 horas da manhã. E aí, você percebe quem realmente faz diferença na sua vida, né? Então, quando você vem aqui para Irlanda, todo mundo fala, não se alinha com brasileiro. Mas se você não tem amigos brasileiros, você acaba meio que Surtando. surtando, porque você precisa, né? Ah. É questão de sobrevivência. Eu morei um ano com 100 brasileiros na minha casa e eu não conversava com ninguém. Então não é por isso que você vai deixar de falar inglês, é muito mais pelo seu esforço. E eu falo que eu tenho muita admiração pelos meus amigos, por pessoas que estão próximas de mim, porque eles têm o mesmo propósito que eu. Então, os dias que eu tinha que ficar até 3 horas da manhã no sábado, no domingo, até a sexta-feira, 3 horas da manhã, alguns dos meus amigos pegavam pizza, sentavam do meu lado, uma cerveja e falavam, vamos ficar conversando enquanto você está estudando. É, vamos lá, É, é, é apoio sobre, moral. é sobre isso, Ah, entende? Porque eles falavam, vamos no pub. Eu falei, eu não consigo, eu não posso. Ele falou, tá bom, então a gente vai comprar cerveja, você toma cerveja estudando e comendo e a gente vai ficar aqui do seu lado. porque o tempo pra você sair de casa, se arrumar e ir num pub é, sei lá, 3, 4 horas. Se você ficar ali só naquela meia hora naquela resenha, já dá aquela força moral que você precisava mesmo e você consegue depois continuar estudando, né? E isso pra mim foi muito diferencial no dia que eu vi alguns deles fazendo isso, porque você percebe que são pessoas que têm o mesmo propósito e entendem o seu propósito, né? Entende o seu problema, entende a questão que você tá passando, o drama que você tá passando, né? Exato, porque dificilmente quem não tá vivendo com você vai entender o seu propósito, né? Eu, por exemplo, fui no. Depois que eu terminei o mestrado, eu tinha que fazer minha tese e eu voltei pro Brasil. E eu presto consultoria para um banco no Brasil. Eu prestava mais full time, né? E aí, naquele momento, eu tinha que entregar um projeto da empresa e tinha que entregar a minha tese. Eu fiquei 3 meses isolada na praia, na praia que eu digo assim, num apartamento na praia, que eu só ia na praia na hora do almoço, andar para não pirar.
Pra não surtar. Para não surtar. Então eu fiquei 3 meses assim, e teve pessoas que não conseguiram compreender o meu propósito. Teve muitos amigos meus que falaram assim, Cássia, fica tranquila, eu entendo o seu momento. Mas teve pessoas que falaram assim, caraca, você veio no Brasil e não teve coragem de me ver. Então assim, tem pessoas que vão entender o teu Ah. propósito porque estão caminhando contigo. É, e tem gente que realmente não consegue entender. A gente, quando sai do Brasil, você vende tudo, vende carro, vende casa. Aí você é maluco, cara. Você tem um emprego sólido aqui, que você tá fazendo isso com a sua vida. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que que é conquistar e viver a experiência do intercâmbio e depois de conseguir um trabalho aqui e você ter o challenge, falar assim, "Não, cara, eu vou conseguir me desafiar e fazer acontecer. E depois de um tempo você consegue, você tem uma vida mais tranquila, com qualidade de vida do padrão daqui. Que eu amo o nosso Brasil, mas é uma qualidade de vida diferente. Não tem Ex- nem que exa- ver, assim, né? Exatamente. E pra mim, uma das coisas assim que é muito engraçado assim, quando eu vim pra Irlanda, eu já assim, já estava profissionalmente num patamar que eu poderia falar assim, não vou, porque eu estava confortável, eu poderia viajar todo mês, eu ia nos restaurantes onde eu queria, eu morava sozinha, então eu estava Confortável. confortável. Então, pra mim, eu na verdade, eu saí da minha zona de conforto. Digo que dei um passo atrás na minha carreira e na hora que eu vim pra cá, eu vi muita gente falando pra mim, Você é é, vo- maluca. você é maluca, você vai pra Irlanda, você vai trabalhar num subemprego como se fosse um desmerecimento a quem o faz. É. E sim, eu limpei quartos de hotéis, e sim, eu fui servir em hotel, e mesmo prestando consultoria para um banco no Brasil, eu mesmo assim eu ainda fazia isso aqui para poder juntar dinheiro para fazer o meu mestrado. Porque é caro, gente. É caro fazer mestrado aqui. E você tem que pagar à vista, né? Aí tem que pagar à vista. Isso. E aí é um ponto, esse sobre o pagar à vista e ser caro, é um ponto que muita gente que tá em casa às vezes fala assim: ah, se eu for para Irlanda, quanto tempo eu vou ter vou ter o retorno do meu investimento, né? Se você vier com esse pensamento, você pode ficar no Brasil, porque eu falo, depois de 4 anos é que eu tô conseguindo recuperar o dinheiro que eu investi no mestrado, e nem foi no inglês. Né? Só que tudo que eu ganhei nesse tempo de maturidade, De de experiência de vida. Até experiência. porque você também fez algumas viagens durante esse período, entendeu? Você tá aqui próximo de vários países, você vê coisas diferentes, você aprende o inglês, convive com culturas diferentes que te abrem a mente, sabe? De uma forma que não tem como explicar. A Exato. pessoa tá lá no Brasil, ainda mais numa cidade às vezes muito pequena, igual você falou que essa cidade não é tão pequena, mas é numa região às vezes mais isolada, não tem como você explicar, cara, não tem Não tem. como, não tem Eu como. lembro que, acho que foi um mês passado, eu fui pra Bélgica e eu fiz um vídeo pra minha avó e falei assim: olha onde eu tô. E quando eu era mais nova, com 18 anos, eu ia fazer entrevista e eu voltava pra casa desanimada. E eu sempre voltava sempre desanimada e minha avó falava assim pra mim. É uma frase muito corriqueira, mas ela falava pra mim: tempo pediu a tempo eu quero tempo lhe respondeu, pra tudo na vida tem seu Nossa, tempo. dá E um super corte isso aqui, tem que dar um super corte. E quando eu tava na Bélgica e aquilo, depois de passar um ano estudando 3 horas da manhã, indo pro Brasil, ficando isolada dentro de um apartamento estudando, e eu via os frutos daquilo que eu É, tinha feito. aí fica naquela que eu falei aqui, que eu tava, antes de a gente começar a gravar, I believe I can cry. Porque aí você Exato. cai, escorre aquela lágrima de tudo que você passou e fala assim, cara, eu consegui, olha onde eu tô aqui, tô usufruindo, né? Tô com um emprego já sólido e tô viajando na Europa. Então, assim, realmente não tem preço. Exato. E aí eu gravei um vídeo, mandei pra minha avó. Eu não tenho costume de mandar vídeos pra minha avó, mas naquele momento eu senti de mandar isso pra ela e eu falei pra ela: se ela lembra que a senhora falou pra mim, tempo pediu a Um tempo. tempo eu quero tempo lhe respondeu, pra tudo na vida tem seu tempo. E aí, assim, eu me emocionei e comecei a chorar porque realmente a gente tem que lembrar muito de quem estava com a gente quando, né, quando tudo começou e nunca desistir, né? Porque eu ouvi muitas vezes, ah, por que que você estuda tanto? Ou por que que você faz isso? Ou fazer aquilo, né? Eu postei um tempo atrás nas minhas redes sociais que é o seguinte: o grande problema das pessoas é que elas procuram diploma e não conhecimento. Então a pessoa fala assim: ah, para estudar para quê? Você não está estudando para um diploma, você está estudando pelo conhecimento. E o conhecimento foi o que me tirou de um lugar que estatisticamente eu não, jamais poderia nem sonhar
né? Quando você me perguntou Pra um rolê na Bélgica. Entendeu? Pra um rolê na Bélgica. Exato. Pra no final de semana que vem dar um rolê, ver a torre ali de Paris ali, né? Exato. Então, eu falo que o conhecimento, né? Não é o diploma. O conhecimento, através do estudo, ele quebra barreiras que você jamais pode Jamais imaginar. pode imaginar. Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma, assim. Mas, não, muito bacana. Conta um pouquinho pra gente agora como é que foi a conquista do trabalho, assim, né? Não precisa falar o nome da empresa se você não quiser, mas conta como é que foi, se teve um processo de entrevista, se você ficou nervosa, se você estudou isso, como é que é a sua experiência sobre isso? O meu processo de entrevista, eu falo que ele não começou no dia que eu fiz a entrevista. Ele começou há 4 anos atrás, quando eu cheguei na Irlanda e ficava tentando fazer entrevistas, e a cada erro eu tentava ver o que eu tinha errado É. pra melhorar, né? Naquela máxima que eu sempre digo, não importa quantos não vão te dar, você só precisa do sim. Exato. Então, assim, eu fiz muitas entrevistas durante 4 anos e eu sempre tomava muito não. E aí eu pensava, tá, o que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? E quando eu fui para a entrevista, uma das coisas que eu fiz que não é comum aqui, eu imprimi o meu currículo no papel, me preparei para a entrevista, e eu cheguei lá e comecei a fazer a entrevista, entreguei o papel, o impresso para Pra pessoa. minha gerente. E aí a minha gerente, não, a gente tem aqui no computador, tudo tal. E nessa hora entrou 2 diretores. E na hora que eles entraram, eu falei, boa tarde, e entreguei o meu currículo em papel. E eles começaram a ler o que estava no papel. Então, isso fez uma diferença, porque tudo que eu falava estava escrito no papel, currículo. no currículo. Então, isso fez uma diferença na dinâmica da entrevista. Sim. E outra coisa. Já fica a dica aí, gente. Porque você vai, às vezes vai ter só a entrevistadora do RH, que tá com o computador na frente. Aí chega lá, ela puxa mais 2 pessoas aleatórias lá, um gerente e um diretor. Aí o diretor tem que mandar um e-mail, que tem que não sei o que. Não, não, tá aqui, ó. Olha que super proatividade na entrevista, né? Não, tá Exato. aqui, né? Tá aqui na mão, não precisa ficar mandando, não, tá aqui, ó. Entendeu? E às E- vezes você pode, às vezes, a pessoa até leva o laptop, mas a pessoa vai ficar lendo ali, pode chegar uma mensagem, a pessoa já fecha o laptop e já pega o papel e já com a atenção, o foco todo em você. Isso, e aí, como isso mudou a dinâmica da entrevista, ele começou a fazer perguntas que ele estava lendo na hora, né, no papel. E eu, além de responder as perguntas, eu também fiz perguntas, né? Então, por exemplo, quando ele começou a falar da questão de machine learning, eu comecei a perguntar coisas como que eles faziam, como é que era. E aí ele me fez uma pergunta muito interessante, né? Que é assim, tá, você tem uma carreira no Brasil, você já tá estruturada lá, por que você quer essa vaga, né? Porque hoje eu tô como um estágio, né? Eu renovei o meu contrato, eu fiz um estágio de 6 meses, e antes dos 6 meses eles já renovaram o meu contrato. E aí ele falou assim, por que você quer essa vaga, né? Aí eu falei assim, porque eu quero colocar em prática o que eu aprendi em inglês, só que eu quero colocar em prática no ambiente de trabalho. E outra, eu quero colocar em prática o que eu aprendi. Então, eu tô aqui com. Aberta e disposta a fazer acontecer. Exatamente, eu tô aqui com a disposição de querer aprender. E eu acho que a palavra de eu estar disposta a aprender, eu quero aprender, fez a diferença na hora da entrevista. Não, sensacional. Não, muito legal realmente, né? Passar por uma entrevista realmente não é fácil. Eu também passei por várias e várias, já falei em alguns podcasts aqui, que né, o convidado vem, eu acabo falando um pouquinho da minha experiência, né? Mas muito legal. Eu sei também que você também tem uma vibe de gostar também, igual eu gosto também, a gente é muito parecido nisso, da plataforma do LinkedIn, né? E você já ajudou também várias pessoas, né, para fazer acontecer no LinkedIn, para fomentar o LinkedIn, mostrar. Conta pra gente assim, o que que você entende da plataforma, o quão benéfico é a plataforma para quem tá vindo para cá e como é que você realmente ajuda as pessoas com isso? Tá? Na verdade, tudo começou lá na época do Covid, né? Um amigo meu, ele pediu uma ajuda pra mim, porque ele estava voltando pro Brasil, pra informal. Falou assim, cara, você tem como me ajudar no currículo, tudo tal. E antes disso, eu já tinha ajudado pessoas, uma amiga minha, agora até lembrei, no Brasil. E aí, quando ele me pediu isso, outras pessoas também. E aí ficou umas 4 pessoas e eu fui ajudando elas, porque eu nunca fiz o currículo de ninguém. Eu ensino a pessoa a fazer para que ela mesma se prepare para a entrevista. É porque fazendo
você consegue se entender tudo que tá escrito ali e já se vai se preparando. Exatamente. E quando você tá fazendo, você pega alguns gaps, né? De você mesmo. E aí eu ajudei esse meu amigo, ele voltou para o Brasil, ele não tinha LinkedIn, ele tinha feito o LinkedIn naquele momento, uma semana depois o Itaú chamou ele para uma entrevista. Aí, ó. Então, aí, a partir disso, muitas pessoas começaram a me chamar. E aí eu me senti muito no coração naquele momento, de ajudar pessoas que estavam desempregadas, né? Só que como eu sempre mantive o meu LinkedIn fechado, e se eu falasse que eu ia ajudar todo mundo, talvez eu não ia conseguir dar conta, então eu fiz um vídeo totalmente Explicativo. não é profissional, né? Não, Informal. informal, essa é a palavra. Informal, porque eu tenho bons skills, mas para vídeo nem tanto. E aí eu fiz um vídeo totalmente informal, falando que para aquelas pessoas que eram dentro da minha rede social, que estavam desempregadas e precisavam de ajuda para rever o currículo, eu poderia ajudá-los. E aí eu ajudei algumas pessoas. E muitas dessas pessoas que eu ajudei, às vezes não era nem por falta de skill, mas ela não sabia como passar para o papel. Porque o que acontece às vezes a pessoa tem 15 anos de experiência e ela quer contar 15 anos numa folha de papel. E Não dá. não dá para. Você tem que escolher o que você quer colocar, Tá, né? Você tem que escolher de Às vezes acordo. quebrar em etapas, né? Exato. E uma das coisas muito importantes que eu sempre fiz com as pessoas eu realmente dava uma consultoria. Então, eu falava assim, eu deixava a pessoa falar, falava assim, me conta um pouco sobre você. Às vezes a pessoa ficava uma hora falando, eu falei, tá bom, se você for para uma entrevista, você vai ficar falando, você vai falar tudo isso em uma hora, a gente vai ter que transformar isso em 5 minutos, porque você tem que engajar o entrevistador a ter vontade de te perguntar. Tem até técnicas para isso, né? Tipo, de storytelling, né? Que você. Tipo a Star Technique, que você tem que contar uma história e manipular a história, pegar o meio dela ali e depois concluir com o tópico que você levantou lá no start da história. Tem técnicas para isso de storytelling, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. E a parte do LinkedIn, como eu tinha essa vontade de ajudar as pessoas, eu fui me profissionalizar, porque eu não queria fazer algo, entregar qualquer coisa para as pessoas, né? Então, antes mesmo de fazer o mestrado, eu fiz um curso do Google de Data Analytics, que ele ensina também a fazer Síntese currículo. de informação, né? Ele, na verdade, ele ensina também a fazer o currículo. E aí ele fala, né, muito do como você resumir a sua experiência, ele fala como você colocar as informações no seu currículo. Então, com base nisso, eu acabei também criando experiência. E aí eu fui fazer o Data Science e acabei aprendendo também muito como o dado se comporta no LinkedIn. Então, eu vou dar um exemplo claro, né? Mesmo na minha sala, com que muitas pessoas se formaram em data science, muitos deles não tinham essa noção, né? Você que é de tecnologia, você vai saber. Todo dado, ele é um index, certo? Sim. Então, se eu coloco lá, por exemplo, quando eles se formavam, eles colocavam assim, Stamp One. Só que ninguém procura o seu cargo como Stamp One. Ele procura o seu cargo. Aquilo matava o currículo da pessoa. Exatamente. É porque você tem que botar uma string ali que seja específica para aquela situação. Exato. Para quem não sabe, assim, né? O LinkedIn, o cara que vai recrutar, ele tem um sistema. Geralmente a plataforma do LinkedIn, ela é feita para a empresa, não para gente, usuário final. E a empresa que paga o LinkedIn para usar a plataforma para recrutar, paga caro para isso. Eu tô dizendo que paga, por exemplo, sei lá, 30 mil euros por ano para eu poder usar a plataforma do LinkedIn. Quando você vai usar, ela tem uma plataforma lá que ela faz buscas, fazendo filtros, né? E se você tem lá o seu cargo com Stamp One na frente, ela não vai buscar o seu cargo mais Stamp One, ela vai buscar só o seu cargo. Você nunca vai aparecer no resultado. Exato. E outra coisa também que eu sempre explico para as pessoas é assim, a gente aprendeu, né, lá atrás, a colocar assim, falar da sua experiência, e conforme você vai falando da experiência, você vai colocando os sistemas que você conhece dentro de um texto. E de novo, né, eu sempre, quando eu vou ajudar as pessoas, eu indico, coloca os sistemas como software e como skills. Então, você deixa eles como string. Como string mesmo, né? E aí, isso faz com a indexação Quando a pessoa pesquisa, ele encontra, ele exatamente, encontra. exatamente. Agora, porque se você coloca lá dentro de um texto, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo claro. Se eu falo para você, eu tenho conhecimento em Excel,
Dentro do LinkedIn, ele vai ter que passar por cada uma da palavra. Eu tenho conhecimento em Excel para chegar no Excel. Só que até chegar aqui, muitas pessoas já estavam na sua frente. É. Muito. Não Então, tenha dúvida, não, eu super concordo. Já. E outra coisa também, assim, de curiosidade para quem tá assistindo, assim, muita gente manda e-mail para empresas. Ah, você acha uma vaga fora LinkedIn. Você manda um e-mail com o seu currículo. As pessoas mandam geralmente em PDF, o que também não é bom de ser feito. As empresas têm um sistema que ela consegue fazer o upload do seu currículo e ela consegue vasculhar uma IA vasculha o que está ali dentro. E se for PDF, às vezes é travado, às vezes o PDF vira imagem e ela não consegue ler texto, porque ela é só ler texto, ela não lê imagem. Então, quando for mandar assim, gente, manda no Word. também. Entendeu? Porque o Word ela consegue fazer a leitura, porque é texto mesmo, assim, você garante que é texto, né? Exatamente. Eu falo que tem momentos diferentes, currículos para momentos diferentes. Um é do LinkedIn, um é como você vai mandar para fazer o upload no sistema, e o outro é, por exemplo, quando você vai, por exemplo, quando eu fui numa entrevista. Sim. Quando eu fiz o meu currículo para uma entrevista, eu vou totalmente ao contrário daquilo que todo mundo fala aqui, que é o currículo da Europa, né? Porque, na verdade, eu não faço todas aquelas frases e vou seguir. Detalhamento, porque é o currículo da entrevista. Isso, o currículo da entrevista eu faço uma coisa muito mais marqueteira, né? É, Que é. de tópicos, Exato. com as frases mais chamativas que a pessoa lê. Como a pessoa é da área, ela já vai entender o que que é. Não precisa de descrever o que que é. Eu brinco com as pessoas que, assim, se você pegar o meu currículo, em um segundo você sabe qual que é o meu skill, quais os principais projetos que eu já entreguei e qual que é o meu objetivo, sem precisar olhar minhas experiências. Então, quando você faz um currículo, eu acho, a gente sabe que RH é sempre muito na correria, ele tem que ser muito nessa pegada, que é igual o Instagram, né? Você não vai ler uma notícia se o tópico não te chamar atenção. E um ponto principal também que eu sempre falo é que as pessoas têm a gente, mania não, né? Eu acho que tem um costume, talvez essa palavra, de colocar a nossa formação lá para baixo, né? Só que aqui, principalmente na Europa, eles dão muito valor ao conhecimento que a gente possui, à graduação que você tem. As funções que você já desempenhou na sua carreira. Então, uma dica que eu sempre dou para todo mundo é: coloca a sua formação no topo. Coloca o seu objetivo, os seus dados, tal, e coloca a sua formação. Porque quando alguém pegar o seu currículo e ver que você tem um mestrado, aquilo já chama a atenção da Da pessoa, pessoa que tá lendo. do Ó, esse aqui é entrevistador. interessante. Peraí que eu vou separar, que esse aqui é interessante pra ver. E assim vai indo. Não, super concordo. Altas dicas aqui. E às vezes a gente precisa entender essa dinâmica, né? Toda do LinkedIn, toda do currículo, toda do mercado daqui, para poder aplicar. Às vezes eu recebo pergunta assim de alguém, o mercado de uma coisa, de uma função, de uma profissão bem específica é bom aí na Irlanda? Cara, não sei. Porque eu não sou desse mercado. É difícil você saber se aquele mercado ali tá bombando ou não. Uma outra coisa importante, às vezes você tem uma função no Brasil com o nome X. Aí Exato. você traduz no Google Tradutor achando que aqui o nome é o mesmo. E não é, entendeu? Às vezes o nome é outro. Sei lá, a pessoa que faz orçamento lá no Brasil, aqui não é orçamento, aqui, sei lá, estimator, é uma outra palavra que é equivalente, né? Então você estudar o mercado e colocar as palavras certas no seu LinkedIn, lembra que eu falei que as empresas têm um filtro que ela busca, né? E faz o filtro da string. Se ela puxou a string e você não tá aparecendo ali, não adianta. Exato. E uma dica também que eu dou que se utiliza muito aqui na Irlanda é o Indeed. Porque, por exemplo, algumas entrevistas que eu fiz, eu apliquei por lá, e eu vou te falar que em 5 minutos depois me ligaram. E aí, é assim, desde para housekeeping ou para por exemplo, para um data scientist. Então, ela realmente, essa ferramenta, ela realmente funciona bastante aqui. É, Não, realmente, o Indeed não tem só o Indeed, né? Tem o Jobs.ai, tem várias que funcionam, né? E o LinkedIn também. E eu costumo dizer assim, que a maioria das vagas não estão disponíveis para você aplicar. Tem muito mais invisível. E essas vagas invisíveis são os recrutadores que te acham. Então, se o seu LinkedIn tiver fino, tiver bem redondinho, você vai começar a receber notificação no seu inbox de vaga.
E isso é o melhor das opções. Exato. Eu recebo semanalmente no mínimo 2. Eu também. Eu também. Entendeu? E, No mínimo 2. E assim, eu não posso provar, porque tá aqui no meu inbox, entendeu? Algumas eu não respondo, algumas eu dou uma linha ali pra ver o que é, e assim vai. Mas por quê? Porque o meu LinkedIn tá redondinho, entendeu? exato. Tá redondo ali e faz diferença. Aí a pessoa fala assim: ah, mas me ajuda. Aí eu, não, ajudo. Aí você, não, mas dá um trabalho, né? Procurar trabalho Dá dá trabalho. trabalho, entendeu? E E eu você tem que fazer em paralelo com o subemprego, com o emprego operacional. Você tem que estudar de manhã, ir para um kit importer à tarde, ou lavar uma privada à tarde. Chegou de noite, mexer no LinkedIn, aplicar para vaga, olhar, melhorar, e assim vai. Exatamente. E você falou, tocou num ponto muito legal, que todo mundo fala assim, ah, mas quais que são as vagas, quais são as áreas, né, que estão pegando aí na Irlanda, né? Se você for pensar, o data scientist hoje, ele tá muito em foco. Mas, por exemplo, eu me formei, na minha sala tinha umas 30 pessoas, mas eu me formei, não todo mundo se formou, né? Nem todo mundo. Me formei com umas 22, 23 pessoas. E quando eu me formei, apenas 3 pessoas tinham arrumado emprego. Que foi eu e mais 2 pessoas. E essas pessoas, eu te diria que elas têm uma excelente experiência, elas têm o inglês fluente, mas talvez, mais do que o técnico, talvez esteja faltando, além do LinkedIn, que depois eu fui ver que alguns deles não Não tinham tinha legal. não tinha muito estruturado, mesmo fazendo, Data science, mesmo fazendo, também a questão comportamental, né? Como você de de postura. postura, como você se vende. Essa é a É. palavra, né? E o termo aqui é personal branding, né? Exato. Você tem que se Exactly. transformar, você tem que se transformar numa marca. E o que você quer transparecer, né? Qual que é o seu target audience? Pra onde você vai, né? O que você quer passar? Qual imagem com a sua postura, com a sua vestimenta? Ah, mas eu não posso ser quem eu sou. Você pode ser quem você é, do jeito que você é, mas tem certas situações que você tem que se portar de um jeito, entendeu? Exato. E você tem que ter isso em mente. E às vezes a pessoa não tem, entendeu? Você pode ser o que você quiser, mas infelizmente o mundo, ele tá aí. Todo mundo tá aí. Você tem que chegar no lugar, ser cordial, ser educado, chegar no horário, sabe? Chegar, dar uma boa tarde, apertar a mão das pessoas, fazer conforme manda uma etiqueta normal, né? Da vida social, né? Que é a que a gente vive. E às vezes a Exato. pessoa não quer fazer isso, entendeu? E aí, como é que faz? Chega lá com uma roupa, sei lá, rasgada ou que não é apropriada para aquela situação, entendeu? Não que você não possa usar uma roupa rasgada, entendeu? Se a pessoa tiver com uma roupa rasgada, com uma calça rasgada, mas estiver todo alinhado e todo educado e formal, é um detalhe só aquilo ali. Então realmente precisa pensar, gente, personal branding. Exato, exato. E a minha experiência trabalhando aqui na Europa, eu vou dizer assim, que eu acho que eu tive muito mais. O brasileiro ele tem muito mais exigência no seu inglês do que eu, por exemplo, no meu dia a dia. O pessoal no meu trabalho foram muito receptivos comigo. Eu já tive que fazer. Desculpa. Apresentações? Eu já tive que fazer apresentações para, por exemplo, para vice-presidente. Sim. E que, de fato, eu Que gaguejei. dá aquela travada. E, de fato, eu gaguejei, mas que em momento nenhum eu vi ninguém falando assim, não, você não tá bom. Fala, não, vai, calma, respira e vai. Vai. É isso, sabe? É isso, é. É bem Então, isso mesmo. e Não, você vai. eu tô no mesmo barco, eu tô no Então, mesmo barco. E assim, gente, tem aquela coisa também assim, costumo falar muito isso com a minha esposa. Aí você vai na hora que você sai do ambiente ali, que você tá no escritório, aí você vai pra um cafezinho. Chega no cafezinho, tem 2 pessoas conversando. Aí a pessoa olha pra você, é educada, aí você responde por educação um bom dia, uma boa tarde. Ah, vou tomar um café, vou tomar um café. Fica aquele papo ali. Aí você começa, tipo, dar um fly away. Você começa, tipo, viajar porque você não consegue pegar a conversa ali do que tá acontecendo. Mas muitas vezes a pessoa tá falando sobre um programa específico que é aqui da Irlanda, que você não assiste, então você realmente não vai entender. Às vezes as pessoas brincam, né, com uma risada de um meme daqui da Irlanda, da década de 90. Não tem como a gente saber, entendeu? Só que a gente se sente mal porque a gente não tá entendendo por que o pessoal tá rindo
E às vezes você começa a rir só pra fazer parte da risada, mas entender, você não entendeu por completo. Assim, cara, mas eles brincaram com isso, mas eu não entendi a lógica. É porque tem um desenho na década de 80 que brincava com aquilo, entendeu? Então, assim, não adianta, gente. É passar aperto com o inglês na empresa sempre, assim, não tem problema, assim. Até você pegar mais intimidade e chegar às vezes perguntar, cara, mas por que vocês estão brincando com isso? Porque você entende o inglês, você não entende a referência, né? Tem várias Exato. referências lá no Brasil, por exemplo, da época da Xuxa. Todo mundo conhece a Xuxa. A Xuxa não tá em alta no Brasil mais hoje. Eu posso até estar falando uma coisa errada aqui, né? Mas já foi mais em alta, vamos botar assim. Mas tem vários bordões da Xuxa, sei lá, o Senta lá, Cláudia, termos que no Brasil faz todo sentido. E se for um gringo estudar português, a gente mandar um desses, como assim, eu sentar lá? É uma expressão, entendeu? Que não, pra gente faz sentido, mas pra quem é gringo nunca vai fazer sentido se a gente não explicar. Isso é até engraçado, que esses dias eu tava Aí, brincando ó, com a menina que trabalha comigo, e a gente tinha que a gente normalmente a gente sempre tenta fazer Python script pra tudo, mas isso a gente não tinha conseguido. Aí eu falei pra ela, a gente vai ter que fazer Connor Job. Aí ela, que é isso? Aí eu, tá, como é que eu explico? Né? E aí ela falou assim, é uma expressão no Brasil, quando você tem que fazer, quando quem é estagiário tem que fazer alguma coisa que é muito cansativo, manual, tal. Então é uma expressão, então é da mesma forma, sabe? É bem nessa linha mesmo, entendeu? E às vezes a gente se sente mal por não estar entendendo o inglês que está sendo falado ali, mas não é um problema nosso, entendeu? Não é um problema nosso. Mas muito legal. Tem lá no escritório, tem quanto tempo que você já está lá? Você tem mais de quase um ano, né? Eu vou fazer, na verdade, 6 meses agora em maio. E aí, Já tá renovado e aí pra... já tá até renovado até novembro. E aí eu tô esperançosa que eu vou ser que eu possa ser efetivada, né? Eu já, nesse tempo. Mas eles já aplicaram pra troca de visto? Ainda não, não. porque como eu estou em contrato, eu ainda não tenho essa. Eu só posso aplicar para a troca de visto se eu for efetivada. Mas eu acredito que, independente de ser efetivada ou não, eu acho que essa experiência de um ano aqui já me abre muitas portas. E é o que eu sempre digo, eu tô vivendo um sonho, né? E lá na empresa já tem um tempo que você tá lá, né? E fala um pouquinho, com esse tempo que você já tá, as conquistas que você já atingiu lá. Então, em 4 meses, graças a Deus, eu tive 4 reconhecimentos. 4 ou foi 5 reconhecimentos, sendo 2 deles vindo de gerentes, né? Então, isso para mim foi sensacional. Muito gratificante. Eu estou participando de 2 projetos de inovação, sendo um deles que é voltado mesmo para estagiário e outro para a empresa inteira. Esse da empresa inteira, eu passei para a próxima fase. A ideia passou, né, de 1.000 e poucas ideias, só metade foi para a próxima fase, e a minha ideia foi para a próxima fase. A gente fez a apresentação semana passada, a gente está tô esperançosa pelo resultado, mas independente disso, eu acho que a conquista de você ver aquilo que você sonhou lá atrás, de estar trabalhando, de estar... E outra coisa assim também, né? Você tá num período meio probatório, assim, né? Então você tá dando o seu gás, né? Tá fazendo acontecer, entendeu? Porque assim que virar e trocar o visto, aí é vinda longa Irlanda, entendeu? Porque você não tem essa ideia de voltar pro Brasil se depender de você. Não, por enquanto eu não tenho essa ideia, não. Eu acho que depois que você entende a dinâmica daqui, o quanto você, por exemplo, eu posso viajar uma vez por mês. A dinâmica daqui, a qualidade de vida daqui, a segurança daqui, você fala assim, não faz sentido. Até o poder de compra daqui, né? São várias coisas que realmente mudam aqui, assim, né? Eu faço a comparação que hoje o meu cargo é um de iniciante, ele é né, se a gente comparar salário, é o salário, por exemplo, de um gerente no Brasil. E aí você fala, como é que eu comparo? Né? Não tem como comparar. Não tem real mesmo. Não, mas muito feliz de ouvir essa parte, né, da empresa que você tá e você já foi reconhecida, sabe? E dá uma sensação gigantesca, assim, né? E provavelmente pra sua família no Brasil também, né? Te dá essa sensação quando você conta, né? Tipo, não, fui reconhecida. Sim. Tô fazendo acontecer aqui. Principalmente pra minha avó, né? Que eu cresci com ela de novo. Ela foi a pessoa que mais me inspirava quando eu tinha que ir e voltava pra... Já manda um beijo pra sua avó. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. E agora você me fez até lembrar de uma situação quando eu ia fazer quando eu ia fazer entrevista,
que uma vez eu tive que voltar 2 horas andando a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Nossa. Então, você pensa assim, né? Lá atrás eu não tinha dinheiro para fazer entrevista e hoje você tá Né, trabalhando, trabalhando na sua área na E Europa. muito legal essa parte da empresa, né, que você tá. E voltando dos casos do LinkedIn, o que que você teve de resultado, assim, ou as pessoas que você ajudou, te trouxe resultado, assim, que foi palpável? Você contou o caso do cara do Itaú, né, que conseguiu uma vaga no Itaú, ele nem tinha LinkedIn, fez o LinkedIn, voltou pro Brasil e já foi convidado para uma entrevista, mas e aqui na Irlanda? Então, aqui na Irlanda eu tive sim também alguns resultados. Eu tive um amigo meu, o Danilo. Danilo, você vai vir aqui também. Que ele me pediu ajuda, né? Ele tem uma carreira, ele estava estudando para ser piloto no Brasil. Não, E aí piloto. ele já tinha feito todos os cursos de lá e ele já estava pronto para voar, mas aí veio a Covid. E aí ele veio para cá e aí ele falou assim, Cássia, eu tô querendo sair dessa área, né, de subemprego, de faxina, eu queria alguma coisa. Só que para eu ser piloto agora eu tenho que tirar algumas certificações. Só que eu já trabalhei com logística, então eu queria ver se eu consigo fazer 2 currículos, tudo tal. E eu sempre indico, quando você tem duas carreiras, não tente colocar tudo no No lugar mesmo, só. no lugar só, porque não vai dar match o seu currículo. E aí a gente estruturou um currículo para ele voltado para logística, e aí ele fez isso numa semana, na outra ele conseguiu um emprego, assim, eu fiquei muito feliz por ele. E enquanto isso, ele foi também correndo atrás, fazendo o dele, de continuar o objetivo dele. Ele não deixou o objetivo dele de lado, ele conseguiu em logística, e aí hoje, se eu não me engano, ele tá na Ryanair, ele ainda não conseguiu. Não sei se ele já está como piloto, mas ele já entrou na Ryanair e já tá já indo Já tá, para. já tá ali, né? Já tá ali dentro, né? Exato. Eu vou super deixar. Pô, já tá. Danilo, tá super convidado. Vou pegar seu contato, vou te mandar mensagem. Quero pra você contar a sua história, pra você poder inspirar as pessoas também. E nessa linha de companhia aérea, eu tenho uma grande amiga também que chegou comigo na mesma semana, na mesma vibe de escola, de não sei o quê, lá em 2017 para 18. É a Mara. Um abraço, Mara, um beijo grande. E a Mara tinha um sonho de ser comissária, de ser aeromoça. Aqui não fala aeromoça, né? É comissária. E ela entrou nos empregos operacionais, como todo mundo, e teve a oportunidade de entrar para trabalhar no catering, que é a empresa que leva comida para dentro do avião. E ela trabalhava na época com a Aer Lingus. E aí ela foi ali conhecendo, fazendo networking, nananã. De repente conseguiu virar atendente no caixa, que recebe o check-in ali quando você vai entregar a mala, imprimir o boarding pass. Ela passou por ali, já da Aer Lingus. E de repente apareceu umas vagas de comissária, tinha um curso, ela fez e hoje em dia tá só viajando aí como comissária da Aer Lingus, feliz da vida, que era o sonho dela. De vez em quando eu converso com ela, ela fala assim, Matheus, você lembra? Minha primeira semana eu falei, eu vim pra Irlanda pra ser comissária. E aí você olha Você até pra... me arrepiou. Eu vim pra Irlanda pra ser comissária. E você, mais do que ninguém, sabe, ela já casou, ela já tem... Ela casou, já deve ter uns 2 anos que ela tá casada aqui. Um grande abraço também ao Arthur, o marido dela. E, cara, ela conversa comigo. Você lembra que eu falava? Eu vim pra ser comissária. E ela foi fazendo até chegar e acontecer e hoje é comissária. Diz ela que ela ama o que ela faz, assim. Ela tem, às vezes ela vai pra Chicago, vai pro Canadá, vai pra vários lugares, às vezes dorme uma noite, aproveita o lugar e aí volta. E ela falou que ela ama, que ela aproveita as academias do hotel que ela fica, né, quando ela pernoita. Então, assim, é sensacional. Uma pena, Mara, você não querer vir aqui. Ela é muito tímida. E ela não viria aqui pra Eu contar. também sou, mas eu vim, tá? Quem sabe você não convence. Mas é legal de ver, assim, essas histórias de... Porque não é que ele ser piloto da Ryanair é melhor do que outras funções. Mas é um pouco mais difícil, né? Tem mais certificações pra você tirar, precisa de mais coisas pra você provar de que você é capaz. Assim como ser comissária também. Comissária talvez menos, né? Que um piloto, né? Eu acho que o mais importante nisso tudo é que, por exemplo, ele já estava pronto para ser piloto lá, né? E é uma coisa que eu brinco muito com pessoa que trabalha, que mora comigo, é que assim, quando você já tem uma carreira no Brasil e você vem para Irlanda, você vem num outro contexto, no contexto que você vai ter que deixar o seu ego de lado.
Não é porque às vezes você ganha mais no Brasil, você vai vir para ganhar menos. Você já morava sozinho, você vai vir para Dividir casa, passar para perrengue, para aprender dar uns inglês. passos pra trás. Isso. E aí você trabalha numa coisa que muita gente não consegue, que é o ego, né? Falar assim, É. poxa, eu era gerente lá e você, Ah, você... Você é lavador de prato aqui, o famoso kitchen porter. Exato. Não, muito bem, Cássia. História super, super, super inspiradora. Você tem a minha admiração e respeito total, assim. Quem vem, faz o intercâmbio de 2 anos, né, do General English e fica pra faculdade, aqui, ó, já tem minha admiração e respeito. Eu não passei por isso, mas eu sei como é, porque eu tive vários amigos, conheço várias pessoas que passaram e é árduo. É bem árduo mesmo. E assim, você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Ou então eu vou te fazer a pergunta final que eu costumo fazer. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Você quer compartilhar, por exemplo, sei lá, um perrengue que você passou, alguma viagem? Quais viagens que você fez? Você falou da Bélgica, né? Mas você fez alguma outra viagem que você falou assim, cara, foi mó legal conhecer, assim. O que você pode falar do lugar mais legal que você foi, que você conheceu? O lugar mais legal que eu gostei de conhecer aqui foi Viena. Assim, eu fiquei apaixonada. E eu acho que cada vez que eu vou por um lugar diferente e eu olho pra trás assim, eu falo assim, cara, onde eu tô, né? É. Onde eu tô. De novo, né? É você deixar o seu ego de lado, você saber qual que é o teu propósito. Porque quando você sabe qual é o teu propósito, você deixa, você não se importa com o ego, né? Você não importa com muita coisa que você tem que passar que é ruim, né? Você tem Isso. um foco lá na frente, né? Isso aqui é só uma escada pra eu... Tô passando perrengue aqui, mas calma que eu vou chegar lá. Exato. Eu tenho um grande amigo e um mentor da vida que ele fala o seguinte, né? A gente só tem propriedade para falar de uma coisa do qual a gente é o case. A gente tá em loco, né? A gente tá ali na situação mesmo. Então, assim, quando a gente fala assim, ó, não desiste, quando a gente fala, se você lutar pelos seus sonhos, você se dedicar, todo dia, quando você acordar, você fala assim, pô, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, você vai chegar lá. Isso não é só um papo de podcast, Não é um papo de coach. não é um papo de coach. É assim mesmo, né? É porque é assim mesmo, não tenha dúvida. Exato. Não, muito legal. Você quer deixar uma frase final, assim, de motivação, assim? Eu acho que você sempre você tem. Você tem várias frases aí legal que te motivam. Eu acho que a minha frase de motivação foi a que eu fiz no vídeo quando eu terminei o mestrado, que fala: os sonhos só se tornam realidades quando a gente corre atrás. Muito bem. Muito bem, pessoal. Muito legal. Teve aqui esse episódio de hoje com a Cássia, uma história super inspiradora. Talvez quem não mora aqui na Irlanda não consiga entender o tamanho da complexidade que é fazer o intercâmbio e, além do intercâmbio, começar um mestrado aqui, porque é bem complexo mesmo, assim. Você tem que conseguir pagar a conta, conseguir trabalhar e conseguir estudar numa língua que, às vezes, a maioria das vezes você não entende quando você começa. Depois, logicamente, eu acho que fica mais normal. Eu vou deixar aqui na descrição o LinkedIn da Cássia. Entrem lá, pesquisem por ela, comentem lá, adiciona estrelinha nos skills delas para dar moral. Nós somos BR, então vamos na moral. Se precisar de alguma ajuda também com essa coisa de currículo, de LinkedIn, a Cássia também ajuda. Eu costumo ajudar bastante as pessoas também, mas procurem a Cássia também, ela também ajuda. E é isso. Se inscrevam aqui no canal. Obrigado, Cássia. Eu que agradeço pela conversa. Não, foi ótimo e super inspiradora. E é isso, se inscreve no canal, comenta aqui, se tiver um comentário com alguma pergunta também, eu peço a Cássia para voltar aqui e responder vocês. E é isso, Impulso Podcast, seu podcast aqui em Cork, e valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.